Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A visão de uma torrente de águas purificadoras que saía do limiar do templo do milênio, mostrada a Ezequiel, eram águas que tipificavam a vida e vida com abundância. Nesta lição, conheceremos o teor da mensagem de Deus das águas que fluem do templo. No ponto número 1. E no ponto número 2, finalizando então nosso estudo, veremos a contextualização da profecia das águas que fluem do templo. Item número 1 da lição, teor da mensagem de Deus das águas que fluem do templo. O profeta Ezequiel recebe uma outra visão profética do Senhor para os israelitas, concernente à continuidade da primeira visão do templo do milênio que nós estudamos na aula passada. E este templo, como já mencionamos, é em Jerusalém. Então vamos ver qual foi o conteúdo dessa visão que Deus deu a Ezequiel em continuidade à primeira visão do templo. O Senhor mostra a Ezequiel, em primeiro lugar, uma torrente de águas purificadoras que saía da parte de baixo da porta do templo, em direção ao oriente, e levando o profeta para fora do templo, pela porta norte. Ezequiel, ao dar uma volta por fora do templo, ficou em frente à porta exterior e contemplou ali a correnteza das águas que fluíam pelo lado direito da casa. Ezequiel capítulo 47, versículos 1 e 2, vai dizer o seguinte: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. O anjo do Senhor que aparecera a Ezequiel, depois ele mediu com o cordel aqui é uma linha de medir, ele mediu por 4 vezes uma distância de 1000 côvados, que equivale a 500 metros, no comprimento linear do rio sagrado. Então, o anjo do Senhor pegou uma linha de medir e saiu e por 4 vezes mediu 500 metros, fazendo um total de 2000 metros ao longo do comprimento do rio. Então, na primeira medida de 500 metros, o anjo fez passar Ezequiel ao longo deste comprimento, desta primeira medida, com água nos tornozelos. Os primeiros 500 metros, Ezequiel andou no rio com as águas nos tornozelos, ao nível dos seus tornozelos. Com mais uma segunda medida de 500 metros, então Ezequiel, ele agora estava andou mais 500 metros ao longo do rio, já estava com a água nos joelhos. Na terceira medida de mais 500 metros do anjo, o que aconteceu é que Ezequiel também andou já agora com água na cintura.
E por fim, o anjo mediu mais 500 metros ao longo do comprimento do rio sagrado e não era mais possível atravessar o rio, a não ser a nado. Isto está escrito em Ezequiel capítulo 47, versículos 4 ao 6, que diz o seguinte: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E então me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Na sequência, o anjo do Senhor, tendo mostrado tudo isso, faz uma pergunta ao profeta. Como já lemos: Viste isto, filho do homem? Levando então o profeta para uma margem do rio, o anjo do Senhor mostra para Ezequiel que por toda a margem do rio, dos dois lados, direito e esquerdo, havia uma abundância de árvores, e disse-lhe que a água do rio sagrado chegaria até ao mar morto, um mar de água salinas, água salgada. E as águas deste mar ficariam, então, saudáveis, sem a salinidade. E também por onde a água do rio passasse, haveria muitos peixes para a fartura dos pescadores. As árvores produziriam muitos frutos e alimentos, mês a mês, bem como as folhas das árvores serviriam como remédios para o povo. Ezequiel capítulo 47, versículos 7 ao 12, vai dizer exatamente isso que eu mencionei agora. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimos peixes. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá lugar para se estenderem redes, o seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, mas em seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Portanto, aí está a visão da torrente das águas purificadoras mostradas pelo Senhor a Ezequiel. Então, no item 2 da lição, nós vamos ver a contextualização da profecia das águas que fluem do templo, segundo a leitura que nós realizamos agora. Então, a partir desta visão das águas vivas fluindo do templo, do milênio, nós podemos então inferir os seguintes ensinamentos espirituais para os cristãos. O primeiro ensinamento dessa visão
e Deus deu a Ezequiel é de que Deus é a fonte de todas as bênçãos para a nossa vida. O Senhor Jesus é a fonte de todas as bênçãos disponibilizadas para o ser humano, sendo a principal bênção a salvação e a vida eterna. As águas vivas do rio sagrado, visto por Ezequiel, fluindo cheio de bênçãos materiais, para nós tem um significado muito mais importante, que é a vida eterna. Não só no sentido de infinitude, porque muitas vezes temos a ideia de que a vida eterna é só a questão da infinitude. Mas a vida eterna que Cristo nos proporciona é muito mais do que isso. Principalmente pela qualidade de vida, ou seja, vida com abundância. Então Jesus quer nos dar vida, mas uma vida com abundância, uma vida com qualidade. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 4, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então beba desta água que é Jesus. No capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus vai dizer como é esta vida, a qualidade desta vida. Então ele diz assim, no João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muita gente imagina que essa vida em abundância é uma vida material terrena. Mas não é só isso. É também uma vida em abundância espiritual no céu, como nós vimos aí. Por onde a água do rio sagrado passava, gerava fartura, alimentos, fruto, remédios para a sustentação do ser humano. O segundo ensinamento é que a graça de Deus é abundante. A graça de Deus, ela é abundante. A graça do Senhor, ou seja, o favor imerecido que nós recebemos de Deus, graça quer dizer favor imerecido que Deus nos dá, é superabundante. E em qualquer lugar por onde esta graça passar ou chegar, essa graça que é Jesus, Cristo, tudo é transformado. O cristão prospera. O cristão é curado. O cristão terá sempre portas abertas em tudo. O que estava morto passa a viver. A restauração da vida do cristão é de forma completa na família, no casamento, na vida profissional, na vida financeira, mas, sobretudo, na vida espiritual. João, capítulo 11, versículos de número 25 e 26, diz assim a palavra do Senhor. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? No Salmo de número 35, versículo 27, vai falar algo que vai de encontro exatamente a isso daí. Essa prosperidade, essa abundância. Quando diz, Salmo de número 37, versículo 35, versículo 27, diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha justiça, na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que ama
na prosperidade do seu servo. Eu vou repetir essa última parte do versículo. Salmo 35, 27. Glorificado seja o Senhor, que ama na prosperidade do seu servo. Jesus ama a nossa prosperidade, tanto no sentido material, como também no sentido espiritual. Terceiro ensinamento. Nós devemos viver sob os domínios do Espírito Santo. Isto significa deixar-se ser presidido pelo Espírito do Senhor. Viver segundo a vontade de Deus, se afastando da prática do pecado e se consagrando ao Senhor. Isso de forma contínua e permanente em nossa vida. Ou seja, santificar-se cada vez mais para viver em santidade. Santificar-se cada vez mais, se separar do pecado, se consagrar a Deus para viver em santidade. O Espírito Santo é quem sustenta a vida do ser humano. E por isso ele habita em nós, como diz a palavra, para consolidar a salvação e a vida eterna. Devemos viver sob os domínios do Espírito Santo, presidindo a nossa vida. Não é uma entrega parcial de 10, 20, 30, 40, 50% da nossa vida, mas 100% da nossa vida deve ser presidida pelo Espírito Santo. Então, o rio sagrado, que Ezequiel viu naquela visão dada pelo Senhor, a água que saía debaixo do templo, representando ali a presença de Deus no meio do seu povo, que o templo representa isso, nós vimos na aula passada, tipifica exatamente esses ensinamentos aí espirituais. Deus é a fonte de todas as bênçãos que nós recebemos na nossa vida. A graça de Deus, o favor merecido de Deus, é sempre abundante para nós, ainda que nos pareça pouco, mas é abundante. E nós devemos viver uma vida sob os domínios do Espírito Santo. Concluindo então a aula de hoje. Estudamos nesta lição que as águas do rio sagrado, que fluem do templo do milênio, conforme a visão mostrada ao profeta Ezequiel pelo Senhor, tipifica literalmente que Deus é a fonte de vida, que a sua graça nos basta para uma vida plena de prosperidade e de santidade, e que indispensavelmente devemos viver sob os domínios do Espírito Santo do Senhor, ou seja, imersos no Espírito até os últimos dias e eternamente. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 13, a última lição do trimestre, quarto trimestre de 2022. E a lição 13 tem como título: O Senhor está ali. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.